Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam abundantes sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Bom, meus irmãos, nós estamos tendo um grande alvoroço no meio cristão, no meio dos religiosos do Brasil, devido a essa convocação que nós tivemos por parte do governo federal, principalmente na pessoa do presidente da República, onde fomos convocados a fazer um jejum nacional, pedindo a Deus que tenha misericórdia do Brasil nessa questão toda do coronavírus, que tem assolado não somente o Brasil, mas todo o mundo, muito pânico, muitas mortes, muita tristeza tem sido causada por toda parte, e isso faz com que as pessoas tenham um pouquinho de flexibilidade, um pouquinho de sensibilidade na questão espiritual, e muitos às vezes querem se voltar para Deus, pedindo a proteção, pedindo o auxílio de Deus, o que é uma coisa certa, o que é uma coisa boa. Mas tem havido muita dúvida, eu tenho percebido, por parte dos cristãos nessa questão se devemos ou não aceitar essa convocação e participarmos ou não desse jejum. Como nós sabemos, o jejum é uma prática bíblica, E a questão de jejum, convocações nacionais de jejum, nós vimos algumas vezes na palavra de Deus, reis de Israel convocando o povo a jejuar. Vemos também reis que não eram reis tementes a Deus, vamos dizer assim, ali na cidade de Nínive, quando Jonas foi levar a sua mensagem para que aquele povo pudesse se arrepender, nós vemos que o rei de Nínive ele conclama um jejum a toda a nação, até mesmo os animais fizeram um jejum, e Deus livrou aquela nação. Aquela nação se arrependeu, voltou-se ao Senhor, fez um jejum, e isso moveu o coração de Deus para que não destruísse aquela nação que estava pecando contra o Senhor. Mas então, eu queria deixar uma pequena reflexão aqui, para que nós pudéssemos pensar um pouco sobre o jejum e vendo na palavra de Deus qual é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Nós vamos ter como base o texto que está em Isaías, capítulo 58. Eu não vou ler o texto todo aqui, nós vamos caminhando aqui pelos versículos que temos neste capítulo. São 14 versículos e vamos ver um pouquinho sobre qual que é a verdadeira opinião de Deus, qual que é aqui, como é que Deus pensa sobre o jejum, qual é realmente o ensinamento que nós vemos da parte do próprio Deus acerca do jejum. Então, nesse capítulo nós vamos ver algumas questões que são as seguintes. Nós podemos dividir esse capítulo basicamente nesses pontos assim. Vamos citar alguns aqui, que seria uma pergunta do povo de Israel acerca do jejum, porque eles estavam fazendo jejum e não estavam vendo a resposta de Deus. Vamos ver também a visão de Deus dada pelo próprio Deus através do profeta Isaías, sobre como que era o jejum que o povo estava fazendo, ou seja, Deus vendo o coração do povo, fala para eles através do profeta como que era realmente o jejum que eles estavam fazendo e os objetivos deles ao jejuar. E nós vamos ver também como que é o verdadeiro jejum que Deus deseja, um relato do próprio Deus, e vamos ver também Deus falando qual que é a sua resposta quando o seu povo jejua da maneira que ele quer, da maneira que lhe agrada. Então vamos lá, vamos começar aqui lendo o versículo 3, onde vai haver uma pergunta do povo de Israel para Deus acerca do jejum que eles estavam fazendo. Eles vão dizer assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Ou seja, o povo estava jejuando, o povo estava tirando um dia ali para jejuar diante de Deus, eles estavam afligindo a sua alma diante de Deus, mas só que eles estavam fazendo de uma maneira que não agradava a Deus. Mas eles, no seu coração, eles tinham intenções não puras diante de Deus. Mas Deus, que tudo sabe, que tudo vê e que sonda o desejo dos nossos corações, ele viu um desejo impuro no coração do povo de Israel quando eles estavam fazendo os seus jejuns, quando eles estavam afligindo a sua alma diante de Deus. E nós vamos ver aqui nos versículos 4 e 5, Deus começando a mostrar para o povo
o Deus que tudo sonda, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, mostrando para o povo qual que era a real intenção do coração deles quando eles estavam jejuando. Ele vai dizer assim: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Ou seja, Deus estava dizendo para o povo: o jejum que vocês estão fazendo não é um jejum correto. Vocês estão jejuando para o seu bel prazer. Vocês estão jejuando para obter respostas de Deus acerca dos seus próprios prazeres, acerca da sua própria vontade. Vocês estão jejuando para chegar diante de mim e dizer: nós jejuamos, Deus. Por que o Senhor não está respondendo? Por que o Senhor não está nos abençoando? Por que o Senhor não está dando aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor em oração? Mas o coração do povo não estava reto diante de Deus. O jejum que eles estavam fazendo era simplesmente um ato de religiosidade. Era simplesmente um jejum para cumprir um ritual religioso. Ou seja, eles não estavam jejuando o jejum que agrada a Deus. O coração deles não estava voltado para obedecer os mandamentos do Senhor. O coração do povo não estava voltado para obedecer às leis de Deus. O coração do povo não estava temente a Deus, não estava amando o Senhor, o verdadeiro Deus de Israel. E aí nós vamos ver aqui na continuidade desse capítulo, Deus falando a sua verdadeira opinião sobre o que é um jejum aceitável ao Senhor. No versículo 6, ele começa dizendo: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? E aí no versículo 7, dando continuidade: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Deus estava aqui dizendo para o povo: o jejum que me agrada é um jejum que é contrário à corrupção. É um jejum que traz dentro do coração o amor ao próximo. É um jejum que não despreza aquele que tem necessidade. É um jejum que parte dentro do coração, do mais profundo da alma, um jejum com o objetivo de tornar-se uma pessoa melhor diante de Deus. O jejum com o desejo puro e sincero de tornar-se uma pessoa íntegra diante de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Deus dá o seu relato aqui que este é o jejum que o agrada. Então nós nos dias de hoje precisamos nos atentar a isso. Quando tirarmos um tempo para jejuarmos ao Senhor, fazemos um jejum, né, consagrar um jejum a Deus, seja ele um jejum de abster-se de algum alimento, de abster-se de alguma vontade, né, da carne, que nós realmente... Tem pessoas que fazem jejum de café, de chocolate. O Espírito Santo de Deus é que vai ministrar ao seu coração qual tipo de jejum você deve fazer. Mas lembre-se, o jejum que agrada a Deus precisa vir junto com uma mudança de atitude, junto com uma mudança realmente de caráter, junto com uma mudança de desejos, onde é criado dentro de nós um desejo de agradar a Deus e de obedecer os seus mandamentos. Não adianta nada eu fazer um jejum diante de Deus e não mudar as minhas atitudes. Não adianta nada eu fazer um jejum diante de Deus e o meu coração não voltar-se a obedecer os mandamentos do Senhor. E Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus aqui falando com o povo de Israel, ele citou várias atitudes que demonstram amor para com o próximo e que são parte do verdadeiro jejum que agrada a Deus. Ou seja, nós precisamos, antes de jejuarmos diante do Senhor, antes de oferecermos a Deus um jejum, mudar as nossas atitudes para com o nosso próximo, mudar as nossas atitudes para com aqueles que nos rodeiam, para com os nossos colegas de trabalho, para com os nossos irmãos, para com os nossos parentes. Não adianta nada eu jejuar diante de Deus se eu estou brigado com a minha esposa, se eu estou brigado com meu filho, se eu estou brigado com os meus irmãos, se eu estou brigado com os meus colegas de trabalho, se eu não estou testemunhando de Jesus Cristo.
porque o que Deus quer produzir em nós é o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é justamente isso que Deus relatou ao povo de Israel. É o caráter do próprio Deus. É um caráter que não faz acepção de pessoas. É um caráter que trata com brandura aqueles que estão precisando, aqueles que têm necessidades específicas, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão tendo escassez de alimento nos seus lares. Não adianta nada nós, como cristãos, como Brasil, como povo de Deus, nos fazemos um jejum diante de Deus e depois irmos lá no supermercado, enchermos os nossos carrinhos, como muitos fizeram ali, e não se preocupar com aqueles que estão passando fome. Não adianta nada eu fazer um jejum no Senhor e ter fartura de alimentos no meu lar e não me preocupar com o meu vizinho do lado que porventura esteja passando falta de alguma coisa. Não adianta nada eu fazer o jejum diante do Senhor e não mudar as minhas atitudes para com Ele. Não adianta nada o povo de Deus fazer um jejum diante dele e ter gato na internet, gato na luz, gato na água. Não adianta nada nós não mudarmos atitudes básicas de cidadãos, atitudes básicas de pessoas que têm o caráter de Cristo sendo formado nelas. Não adianta nada, meus irmãos, nós jejuarmos diante do Senhor e não mudarmos as nossas atitudes. Precisamos deixar Deus moldar o nosso coração na sua presença, porque aí sim nós poderemos jejuar da maneira que agrada a Deus. Aí sim nós poderemos jejuar diante de Deus com a cabeça erguida, porque estaremos fazendo de acordo com a sua vontade, e a nossa cabeça estará sendo erguida pelo próprio Deus, porque Ele estará implantando em nós o seu caráter, implantando em nós a boa vontade de obedecermos a Ele e de honrarmos o nome do Senhor como verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos de Deus. E aí nós vamos ver também uma resposta de Deus, que Deus prometeu aqui ao povo de Israel, que quando eles jejuassem da maneira que o agrada, Ele traria essa resposta ao seu povo. Estaria nos versículos 8 e versículo 9, onde o Senhor diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. O Senhor quer responder às nossas orações. O Senhor quer aceitar o nosso jejum diante dele. Mas para isso, nós precisamos nos comprometer a portarmos-nos de maneira digna diante do Senhor, como verdadeiros servos de Deus, e não somente como pessoas que fazem um dia de jejum ao Senhor, daí a pouco já estão cometendo as mesmas obras do passado. Daqui a pouco a fofoca já está no nosso meio, a maledicência, as obras da carne já estão sendo manifestas no nosso meio. Não, meus irmãos, não deve ser assim. Quando nos propormos a jejuar diante do Senhor, a oferecermos a Deus um jejum, deve ser para mudança de atitude na nossa vida. E não para esperarmos mudança de atitude no próximo, mas em nós. Quando oferecermos um jejum ao Senhor, deve ser um jejum onde o objetivo maior seja a mudança de vida, a mudança de caráter dentro de nós. Uma mudança que vem realmente de dentro para fora, onde realmente nós pedimos a Deus que o fruto do Espírito seja produzido em nós. E nada mais é do que o caráter de Cristo sendo gerado dentro de cada um de nós, obra do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, se você está na dúvida se jejua ou não nesse dia onde fomos conclamados pela presidência a jejuar em prol da nossa nação, ore ao Senhor. Se o Senhor responder a sua oração, se o Espírito Santo de Deus confirmar no seu coração que você deve jejuar, faça esse jejum. Mas juntamente com o pedido pelo Brasil, pelo mundo, por essa questão dessa pandemia, peça a Deus também para que possa produzir em você o caráter de Cristo. Para que possa produzir em você um desejo de honrar a Deus, de amar ao próximo, de servir a Deus abençoando o próximo, de realmente ser usado como instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Não somente nos momentos que nós estivermos jejuando, mas durante toda a nossa vida. Principalmente durante esses momentos que nós estamos trabalhando, que nós estamos reunidos, né? Apesar que nós não estamos tendo muita oportunidade de nos reunir como igreja, mas nós sempre temos a oportunidade de abençoar. Orando, mandando mensagem de incentivo, lendo a palavra de Deus e nos tornando pessoas mais úteis, ou seja, pessoas mais disponíveis para a obra do Senhor.
Isso é o que Deus realmente quer produzir em nós. Esse desejo de não sermos pessoas corruptas, esse desejo de sermos pessoas, cidadãos de bem, pessoas que obedecem às autoridades, mas que primeiramente obedecem à autoridade maior, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver também no versículo 9, na parte B, e no versículo 10, na parte A, Deus continuando falando as condições para que o jejum seja aceito diante dele. Versículo 9, parte B, Deus vai dizer: acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E isso é o que Deus quer produzir em nós, quando nós realmente jejuamos sabiamente diante dele. Quando nós jejuamos diante do Senhor da maneira que lhe agrada, que resumidamente é quando nós jejuamos deixando de lado o pecado que tão perto nos rodeia. O pecado que está batendo na nossa porta a cada dia, a cada instante. Quando nós dizemos não ao pecado, quando nós dizemos não a Satanás, quando nós dizemos não às obras da carne, quando nós dizemos não à nossa vontade, aí sim nós estamos jejuando diante do Senhor. Um jejum que agrada ao nosso Deus. Aí sim nós estamos realmente deixando Deus produzir em nós tudo aquilo que Ele quer produzir. Meus irmãos, não precisa de nós afligirmos a nossa alma, de nós fazermos penitências diante de Deus. Não, o jejum que mais agrada a Deus é quando nós realmente nos dedicamos a obedecê-lo, amando a Ele sobre todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o jejum que agrada a Deus. Quando nós dizemos não à corrupção, quando nós dizemos não à desonestidade, quando nós realmente abrimos mão dos nossos desejos, do desejo da nossa carne, para deixar-se cumprir em nós a vontade de Deus, para aceitarmos o desejo de Deus para a nossa vida. Aí sim, nós vamos ser grandemente abençoados. E quanto mais pessoas fizerem isso diante de Deus, mais pessoas vão ser abençoadas. Quanto mais pessoas orarem pelo Brasil e pelo mundo, portando-se dignamente diante do Senhor, mais Ele vai derramar a sua misericórdia. Porque Ele é um Deus que ouve as nossas orações, mas Ele é um Deus que requer de nós santidade. Ele é um Deus que quer que nós busquemos agradá-lo em todos os momentos, principalmente nos momentos de jejum, nos momentos de oração, nos momentos onde nós queremos nos consagrar ao Senhor. A nossa consagração ao Senhor não é para recebermos méritos para nós, não é para nós recebermos bênçãos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer, mas o nosso jejum, a nossa consagração ao Senhor, a nossa santificação ao Senhor é para que possamos nos tornar instrumentos ainda melhores, para que Ele nos use de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo. Isso é o que o Senhor deseja de mim e de você. Que nós realmente nos coloquemos à sua disposição, para que Ele possa trabalhar em nós. Que nós realmente possamos, no nome de Jesus, receber de Deus as orientações, para que quando jejuarmos ao Senhor, seja para a honra e glória dEle. Seja movidos por uma chamada do Espírito Santo de Deus, para que se confirme em nós a cada dia a vontade do Senhor, que é que nós nos portemos sabiamente diante dEle. A vontade do Senhor é que nós nos coloquemos à sua disposição, para que Ele possa trabalhar através de nós e nós possamos ser bênçãos na vida do nosso próximo, na vida do Brasil e na vida do mundo. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor? Deus, bendito seja o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor é Deus sobre a minha vida, sobre a vida de todo o mundo. Obrigado, Pai, porque, como diz a tua palavra, toda a terra está cheia da tua glória. Deus, que o teu Espírito seja o nosso orientador. Que nós possamos, meu Deus, no nome de Jesus, entender qual é o chamado do Senhor para cada um dos teus servos. Que possamos nos colocar à tua disposição, meu Deus. Não somente nos momentos de jejum e de consagração, mas que em todo o tempo, Pai, possamos estar nos consagrando ao Senhor, nos santificando ao Senhor para que a tua vontade se cumpra em nós. E que no nome de Jesus o Senhor esteja abençoando para que todo aquele servo do Senhor, toda aquela serva do Senhor que se dispor a fazer um jejum diante de ti, seja para glorificar o teu nome.
seja realmente, meu Deus, para pedir que a tua vontade seja feita na nossa vida, na vida da tua igreja, na vida do Brasil e na vida do mundo, porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, que o nosso coração esteja, meu Deus, puro diante de ti. As nossas intenções ao jejuarmos possam ser intenções, meu Deus, movidas pelo Espírito Santo, que seja o desejo do Senhor, meu Deus. Que o nosso desejo seja, Senhor, nos tornarmos instrumentos mais, meu Deus, afiados, meu Deus, mais afinados nas tuas mãos, para que possamos cumprir o teu propósito na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Nós temos as nossas dificuldades, mas que a tua palavra nos dê o entendimento, que o teu Espírito Santo confirme no nosso coração essa palavra a cada dia, e que possamos amar ao Senhor, amar o nosso próximo e realmente, Pai, nos colocarmos diante de ti para que a tua vontade se cumpra em nós. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome e oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar sobre nós a cada dia da nossa vida, nos trazendo sabedoria, nos trazendo realmente a vontade de Deus sobre nós. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus abençoe os irmãos. Um abraço, até mais.